Graças a Deus, bênção, né? Podermos estar mais um domingo diante do Senhor, na casa de Deus. Está feliz, meu irmão? Amém? Todo mundo está bem aí? Glória a Deus. Fica bem, o Brasil não está na final da Copa América, então você pode ficar aqui comigo até 10 horas, tranquilo. Bênção, graças a Deus. O Senhor é bom. A Bíblia diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a sua misericórdia, hoje você nem percebeu, mas quando você acordou, você despertou, as misericórdias do Senhor já foram renovadas sobre a sua vida. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus. Às vezes a gente vem para o culto desse, uma celebração dessa, como se fosse uma obrigação religiosa, né? Mas em nome de Jesus, esse é o momento onde nós, como família, podemos adorar e conhecer um pouco mais daquilo que é o caráter, daquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas, em nome de Jesus. Não perca, amém, amado? Não perca, não distraia, porque eu sei que Deus tem algo especial para você nessa noite. Continuar ministrando o seu coração, em nome de Jesus. O favor de Deus está sobre a sua vida, amém, amado? E como nós cantamos aqui, é o favor dele que faz com que todas as portas se abram diante de você. Em nome de Jesus. A Bíblia diz em Isaías 45 que o Senhor vai diante de você, diante de nós, e ele despedaça o ferrolho de ferro e ele quebra as portas de bronze. Não há porta alguma que possa ficar aberta e fechada diante de ti quando o Senhor vai na sua frente. Amém, meu irmão? E eu quero declarar o Senhor Jesus tomando você pela mão, e em nome de Jesus, Ele não te toma pela mão e te leva apenas por caminhos tranquilos, Ele te toma pela mão e Ele despedaça todo o ferrolho de ferro, todas as portas fechadas diante de você, e Ele diz que Ele endireita os caminhos tortos. Onde o Senhor anda com você, quando Ele te toma pela mão direita e Ele anda com você, pode andar seguro, meu irmão. Amém? Porque Ele é o Senhor da sua vida e Ele vai te conduzir em triunfo, como diz a sua palavra, em nome de Jesus. Quero ler com você Atos 8, é um texto que eu gosto muito. Eu sei que Deus vai falar algo especial com você, em nome de Jesus. Atos 8, a partir do versículo 26, diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para sua casa, sentado em sua carruagem, lia o livro de Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e ajunta-te a ela. Outros dizem: acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Ele perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e assentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe todas as boas novas de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você já leu esse texto aí alguma vez, irmão? É um texto bem famoso nas Escrituras.
E a Bíblia diz que Jesus, deixa eu só colocar aqui no meu. A Bíblia diz que Filipe estava em um lugar, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor falou para Filipe, vai, o anjo, né? O anjo do Senhor falou para Filipe descer por uma estrada deserta. E a Bíblia diz que o Filipe, ouvindo o anjo do Senhor, a direção do Senhor, levantou-se e foi. Eu fico pensando que às vezes a gente a gente ora tanto para Deus falar conosco, nós oramos tanto pedindo a Deus para nos dar direção, e às vezes nós queremos apenas que Deus fale conosco aquilo que a gente já está falando com Ele, e não alguma coisa nova que Ele quer falar conosco. E a gente fica entendendo, buscando Deus, tateando Deus, para que a gente possa conhecer qual é a sua vontade, e sempre queremos, de fato, ao orar a Deus, é levar Deus pela nossa estrada, é levar Deus para Ele caminhar conosco, é levar Deus para seguir a gente. E a Bíblia diz aqui que o anjo do Senhor está falando com Filipe, caminhando ele, levando ele para uma estrada, para um caminho deserto. E às vezes a gente fica pensando, o que Deus quer fazer comigo num lugar deserto, né? E a Bíblia diz que o Filipe está lá, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo o Espírito do Senhor, e a Bíblia diz que ele levantou e foi. É interessante perceber que Deus sempre vai falar com os seus filhos. Deus sempre vai trazer uma direção para os seus filhos. E a vontade de Deus ao falar com os seus filhos é que os seus filhos o ouçam e o revele às pessoas. No final, o propósito de Deus com a vida do Filipe, ao levá-lo para um lugar aparentemente deserto, uma estrada deserta, é para que ele revele a Deus a um homem que tinha ido a Jerusalém adorar, encontrar a Deus, fazer sacrifícios a Deus, mas no caminho de volta estava lendo e ainda não entendia nada do que estava lendo. Eu vou fazer aqui uma homilia com você nessa noite. Não sei se você sabe o que é uma homilia. Homilia é a gente pegar versículo por versículo, explicando a pedagogia desse versículo. Então, quando o anjo do Senhor fala a Filipe, a Bíblia diz, levanta-te e vai, e a Bíblia diz que ele levantou e foi. Sempre haverá do Senhor para nós um levanta-te e vai. Viu, irmãos? Nós sempre somos desafiados por Deus a sair do lugar que nós estamos, da posição que nós estamos, nos levantar e irmos. Às vezes, nós queremos que Deus nos levante para então irmos. Mas a palavra, ao ouvirmos a voz de Deus, a ordem para nós é que nós nos levantemos e prossigamos, é que nós nos levantemos e tomemos a atitude de sair do lugar onde nós estamos. Deus, irmão, tem poder para tirar você, levantar você e colocar você de pé? Tem. Mas os obedientes ouvem a sua voz e se levantam prontamente para obedecer aquilo que Deus está trazendo como direção. Amém? Amém, meu irmão? Então, em nome de Jesus, Deus arrasta, Deus pega na marra, é um teimoso. Porque os filhos obedientes, ouvindo a voz do Senhor, têm no coração a prontidão de se colocar de pé e levantar. Não foi assim com Abraão? Abraão, levanta-te e vai ao monte que eu te mostrarei, e lá sacrifica para mim o teu único filho. A Bíblia diz que imediatamente Abraão que levantou-se e foi. Amém, mano? Se você quer experimentar um milagre de Deus, se você quer ter uma experiência extraordinária com Deus, no nome de Jesus, dificilmente você vai experimentar essa experiência, você vai viver essa experiência no lugar que você está. Se você precisa e quer experimentar algo sobrenatural com Deus, com certeza eu te afirmo nessa noite, o Senhor vai movimentar você. O Senhor vai mexer na sua estrutura. E o Senhor vai desafiar você a se levantar de onde você está e prosseguir e caminhar em nome de Jesus. Não fique parado esperando algo de Deus acontecer na sua vida. Ouça a voz de Deus. Levanta de onde você está e você verá grandes coisas acontecendo de Deus na sua vida. No nome de Jesus. Amém? E aí, eu acho muito interessante que ele fala assim, vai para o lado sul.
É uma direção clara da voz do Espírito Santo. Amém? É a voz de Deus nos conduzindo em todos os nossos caminhos. Lembra lá de quando Deus libertou o povo do Egito? A Bíblia diz que Deus colocou uma nuvem para eles caminharem de dia, não foi isso? E uma coluna de fogo para eles caminharem à noite. Mas a Bíblia diz que havia algum momento que a nuvem o quê? Parava. Quando a nuvem parava, era a hora do povo o quê? Assentar acampamento, montar acampamento, descansar, não era isso? Se alimentar, conferir, né? Descansar e para depois o quê? Continuar caminhando. Eles só levantavam o acampamento quando a nuvem se levantava. Ora, irmãos, Deus tinha poder para fazer esse povo caminhar o tempo todo sem descansar, sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Agora, sabe o que acontece muitas vezes conosco? Deus nos dá uma direção clara, mas a gente o quê? Tem pressa. A gente não quer mais andar debaixo da nuvem. Nós não queremos mais ser conduzidos pela nuvem de Deus. Nós não queremos mais ser conduzidos pela direção de Deus. Nós estamos conduzindo a nuvem. Você entende isso? Às vezes a nuvem está parada e nós estamos o quê? Andando sem a nuvem. E às vezes a nuvem está andando e nós estamos o quê? Parados. Nós precisamos entrar numa conexão íntima com Deus, onde nós somos totalmente movimentados, movidos pela direção de Deus, seja de noite ou seja de dia. Eu não vou caminhar sem a nuvem da glória, eu não vou andar pela noite sem a luz que ilumina meus passos. Quer parado, quer andando, eu estou parado, descansando debaixo da nuvem de Deus. Quer esteja caminhando, eu estou caminhando debaixo da direção de Deus. Não vou andar sem a direção de Deus, irmão. No nome de Jesus, para de pensar assim, já que Deus não faz nada, eu vou fazer. Quando Deus não faz nada, já é uma forma dele fazer alguma coisa. Trabalhar você na sua paciência. Deus está dizendo para você, vai para o lado sul. Você está pedindo que a nuvem ande com você para o lado norte. Deus está dizendo, vai para Nínive. E você está comprando uma passagem para Tarsis. No nome de Jesus, sabe por que a gente passa por tempestades? Porque Ele está dizendo claramente para nós, ouça minha voz, vai para Tarsis, vai para o lado sul, vai para o monte que eu vou te mostrar. E nós estamos comprando passagem, indo para outro lugar. E aí não há outra forma de Deus nos trazer de volta, que não seja através de uma grande tempestade. No nome de Jesus. Sabe todas as tempestades que você está vivendo? E olha assim que eu sou bom em tempestades. Vocês vão sentar comigo, vocês vão perceber isso. A tempestade que balança o seu barco, que você pensa, agora eu vou morrer, é a misericórdia de Deus te devolvendo ao propósito original dele para a sua vida. Para de reclamar da tempestade e começa a discernir você no meio dessa tempestade. No nome de Jesus. Deus está dando uma direção clara para Filipe. E em nome de Jesus, que nessa noite, nós não precisamos orar para que Deus nos dê uma direção clara. Nós vamos ouvir, ter sensibilidade para ouvirmos a direção clara que Ele já nos deu. Que Ele está nos dando. Você entende isso, irmãos? Amém, meu irmão? A Bíblia, a sua palavra é uma direção clara para nós caminharmos. Você entende isso? Então a gente está aqui, então me dá uma direção clara. Não, Deus já te deu. Onde você perdeu essa direção? Que a gente possa voltar, em nome de Jesus, a viver nesse lugar, debaixo da nuvem da glória de Deus, debaixo da direção de Deus, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? É muito interessante esse contexto aqui do texto, porque a Bíblia diz que esse homem era um homem religioso, né, temente a Deus. Ele foi para Jerusalém para oferecer sacrifício, ou seja, é um homem religioso. Pelo menos uma vez por ano era comum as pessoas irem a Jerusalém, que era a cidade santa, oferecer o quê?
sacrifícios, né, holocaustos a Deus. Então era um homem que tinha ido cumprir todo o seu ritual religioso, e ele fez isso de forma competente, né? Era o lugar da adoração, e ele levou todos os seus sacrifícios. Assim como muitos de nós estamos vindo ao templo hoje, né? Para oferecer a Deus o que é a nossa adoração, nossa oferta, nosso sacrifício, não é? O nosso cântico, o nosso coração. Se bem que você poderia fazer isso todos os dias da sua vida, em todos os momentos, mas a gente pensa que esse momento do templo é o momento preparado exclusivamente para isso, né? Mas em nome de Jesus eu quero te dizer que apesar desse homem ter ido a Jerusalém, no local certo, onde todo mundo ia adorar, onde todo mundo ia levar os seus sacrifícios, ele não tinha uma experiência e um conhecimento, uma experiência viva com Deus. Sacrifício não gera conhecimento. Aliás, quanto mais conhecimento, menos sacrifício. Amém, meu irmão? Quanto mais conhecimento de Deus, menos sacrifício, Reginho. Não é isso que Isaías diz? O que agrada ao Senhor não é sacrifício. Se sacrifício agradasse a Deus, eu usaria todos os dias. Sacrifício que agrada a Deus é um coração contrito e quebrantado, um coração compungido, rendido. Esse o Senhor não o despreza. Então não é a capacidade de sacrifício que você pode oferecer que vai fazer com que você conheça Deus. Quanto mais você conhecer Deus, menos sacrifício você é necessário fazer. Sabe por quê? Porque o seu sacrifício foi suficiente para alcançar a sua vida, e agora você vai revelando não o seu sacrifício, mas o sacrifício que te alcançou. Amém, meu irmão? Seu sacrifício não vale de nada. Paulo diz assim: longe de mim gloriar-me na minha própria cruz. Eu me glorio na cruz de Cristo. Amém, meu irmão? Não é o meu sacrifício, é o sacrifício de Cristo. E esse homem está lá, oferecendo todos os sacrifícios que ele poderia oferecer diante do templo, lá em Jerusalém. E aí agora ele regressava. Quando o Filipe encontra ele, é interessante, né, que o Filipe não encontra ele quando ele está indo, mas quando ele está o quê? Voltando. Vou te falar no nome de Jesus, muitas vezes Deus não vai encontrar você quando você estiver indo. Porque muitas vezes quando você está indo debaixo da sua vontade, debaixo da sua teimosia, sem revelação alguma, sem direção alguma, e mesmo que Deus apareça diante da sua frente, você não o reconheceria. Mas quando você está voltando, sabe, daquilo que você já entregou e ainda não conhece nada do que você está fazendo, quero dizer no nome de Jesus, não preocupa não, Deus vai encontrar você no nome de Jesus, amém, meu irmão? E muitas vezes é quando você estiver voltando. Sabe quando você já fez tudo que você poderia fazer e não alcançou aquilo que você gostaria de alcançar? Sabe quando você empreendeu todos os seus esforços, todo o seu dinheiro, tudo aquilo que você poderia para alcançar um favor e você não conseguiu alcançá-lo? No nome de Jesus, quando você se esgotar totalmente disso e estiver voltando vazio, triste, decepcionado, essa é a hora que você pode entender que não há nada mais em você que você possa oferecer para comprar ou negociar com Deus. Tudo na sua vida a partir desse momento é favor e graça de Deus. Você está entendendo isso ou não, meu irmão? No nome de Jesus. A Bíblia diz que aquela mulher que sofria com aquela hemorragia gastou tudo que ela tinha na mão de vários médicos e nada o que alcançou. Mas no dia que ela estava totalmente vazia, sem nada, bastou um toque em Jesus e toda a sua vida mudou. Amém? Enquanto você acha que ao ir, quando você estiver indo em direção a alguma coisa, tudo que você tem, sua capacidade que você tem, pode produzir alguma coisa, você nunca reconhecerá que é o Senhor. Mas quando você estiver voltando, nessa condição, você vai encontrar Deus. Amém, irmão? Um profeta, uma palavra, uma direção, e você saberá que é graça de Deus sobre a sua vida. No nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém? E a Bíblia diz que ele está lá lendo o profeta Isaías. E Deus falou com Filipe algo maravilhoso que eu acho nesse texto a partir de agora. Ele fala assim: Filipe, aproxima-te e ajunta-te.
É o Espírito do Senhor falando a Filipe. Vai, Filipe, aproxima dele e ajunta. Muitas vezes, irmãos, nós estamos sendo um templo que fala e não uma igreja que ouve. Eu tenho certeza que Deus tem falado no seu coração muitas vezes. Filho, filha, está vendo aquele ali que está descendo? Está vendo aquele sentado naquela mesa? Está vendo aquele ali que está comprando no balcão? Aproxima e ajunta-te a ele. Mas a gente está fazendo o quê? Gastando nossa força, nossa energia com nossas próprias coisas. Nós muitas vezes somos um templo que fala e não uma igreja que escuta. E a Bíblia diz que quem tem ouvidos, Jesus falando sobre a igreja, ele diz: a minha igreja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em nome de Jesus, que você não seja apenas um templo que vive falando de si mesmo, mas que você seja uma igreja que ouve a voz de Deus, trazendo direção para a sua vida. E a direção de Deus para a sua vida muitas vezes vai ser: filho, está vendo aquele ali? Aproxima dele e ajunta-te com ele. No nome de Jesus. A voz do Senhor, a direção do Senhor é para que eu e você possamos ser sensíveis ao outro. Você entende isso, irmãos? Muitos até se aproximam, mas poucos se ajuntam. Você entende isso? Muitas vezes nós até aproximamos da dor da pessoa. Muitas vezes nós até nos aproximamos da pessoa, mas nós não queremos nos ajuntar a essa pessoa. E a Bíblia diz que Deus pediu isso para Filipe, ordenou que Filipe fizesse isso. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, sabe o que está acontecendo com a gente? Nós queremos muitas vezes que as pessoas parem para nos ouvir e não correr para ouvirmos as pessoas. Não foi isso que a Bíblia diz, que o Filipe correu para alcançar o quê? A carruagem. O Filipe correu para ouvir o eunuco. Nós queremos que as pessoas corram para nos ouvir, mas nós não paramos para ouvir as pessoas. Vou te falar como psicólogo. Tenho pacientes que eles sentam na minha frente, conversam, eles falam 45 minutos, e eu falo só assim. Às vezes só mexo os olhos, faço uma expressão, mesmo. E como você se sente com isso? Faça alguma pergunta pontual. Ele conversou 85% do tempo da sessão, e ele sai da sessão dizendo assim: que isso, que coisa maravilhosa. E sabe o que eu fiz, irmão? Sabe o que eu fiz? Eu apenas o ouvi. Sabe por que as pessoas estão adoecendo, irmãos? Porque não tem ninguém que as ouçam. E sabe quem Deus levantou nessa geração para ouvir as pessoas, irmãos? Para cuidar das pessoas, irmãos? A sua igreja. Mas nós estamos o quê? Vindo sempre na perspectiva de sermos ouvidos e não de sermos ouvidos para aquilo que o outro vai dizer a nós. Queremos sempre, e a gente fica mal. Tem gente que sai da igreja, não é? Não, ninguém lá me dá ouvido. Não é? A gente entra nas crises. Eu não tenho um amigo para me ouvir. Você é amigo de quem? Você escuta, dá ouvidos a quem? Você se preocupa com quem, irmão? Você é profeta na vida de quem? Você revela as escrituras na vida de quem, irmão? No nome de Jesus, não busque apenas pessoas que correm atrás de você para ouvi-lo. Agora, tendo ouvido a voz de Deus,
tendo ouvido a direção de Deus, agora é você que sai do seu lugar e corre para ouvir os outros. Amém, meu irmão? Amém? Muitos correm para não ouvir. E quando ouvem, correm. Você entendeu isso ou não? Muitos correm para não ouvir. Nosso irmão chegou. Ixi, eu não tô. É ou não é? Você sabe o que eu estou falando. Não, eu não tenho tempo para isso agora, não. O telefone. Ixi, isso aqui. Não é não, irmão? A gente corre para não ouvir. E quando a gente ouve, a gente corre. Pedrão, já vi seus vídeos lá. Você senta lá, o camarada senta lá. Você não sai fazendo o que você quer. Você sai fazendo o que você quer? A primeira coisa que você faz para ele é ouvir. E quando ele está falando, já vi se você acha ou não, eu te acompanho lá. Quando ele está falando com você, ele fala da sua identidade, não é? E ele passa aquele processo de transformação, ele se sente um novo homem, depois que você ouviu o que ele estava falando com você, meu irmão. E aí você, depois de ter ouvido, você trabalhou na identidade dele. É isso ou não é? Então, no nome de Jesus, ouça as pessoas e você poderá abençoar, transformar, revigorar a sua identidade. No nome de Jesus. Não dá para fazer as coisas sem ouvir. Ouça. Em nome de Jesus, corra para ouvir. Não corra, irmão, das pessoas que, sabe, você está querendo evitar aí, porque é justamente, essas pessoas revelam a gente também, viu, irmãos? Nossa, mas aquele irmão não suporta ele, só mostra o quanto você é crítico, impaciente e não merecedor daquilo que você recebeu. O que eu acho tremendo, assim, a Bíblia diz para ele, o Filipe diz para ele, você está entendendo o que você está lendo? É uma pergunta. A pergunta certa, irmãos, abre a porta da carruagem. Sabia? Mas eu só posso fazer a pergunta certa se eu primeiro fazer o quê? Ouvir. Quero profetizar na sua vida em nome de Jesus, irmãos, que Deus te dê ouvidos sensíveis para ouvir. No nome de Jesus. Amém? E aí, depois de ouvir, basta uma pergunta cheia do Espírito Santo para abrir todas as portas para você. Eu dei aulas 6 meses agora lá na faculdade. E aí uma aluna perguntou para mim um dia, ela me ligou e perguntou para mim, você está bem? Falei, por quê? Porque eu te vejo. Você acredita? Perguntei, você é cristã, né? Ela é cristã, claro, ela é cristã. Entende? Eu sou professor do curso de psicologia, estou lá na faculdade ensinando meus alunos. Uma aluna me liga e pergunta para mim, professor, você está bem? Por que você está perguntando? Respondi, por que você está perguntando? Porque eu te vejo. Ela viu a minha dor sem eu dizer nada. E a pergunta dela abriu o quê? Coisas no meu coração. Portas no meu coração. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que Deus te dê graça, irmãos, para fazer as perguntas e ver as pessoas e, em nome de Jesus, transformar as suas vidas. Amém? Se a gente começar a ver as pessoas fora desse templo, daqui uns dias você vai começar a ver as pessoas dentro desse templo. Glória a Deus, irmão. A gente quer que as pessoas entrem para então nós as vermos. Comece a ver as pessoas lá fora e um dia você vai vê-las aqui dentro. Glória a Deus, irmão. Isso é uma palavra de revelação para nós.
No nome de Jesus. A pergunta certa, abre a carruagem, abre o coração. Nós não queremos fazer a pergunta, irmãos, para a gente não ter envolvimento. Às vezes, o mais complicado é que nós sabemos, nós discernimos, ouvimos a direção, sabemos fazer a pergunta, mas a gente não faz porque a gente não quer ter o quê? Envolvimento. Envolva com tudo e com todos que Deus colocar na sua frente. Amém? O homem próspero é aquele que, tendo discernido a voz de Deus, conhecendo agora a sua vocação e sua identidade, ele se envolve com tudo e com todos que Deus coloca na sua frente. No nome de Jesus. E aí ele diz, como poderei eu entender se alguém não me explica? Você já viu que a gente quer entender tudo, mas aí não quer explicar nada? Não é verdade? Nós queremos e achamos que tem o dom, e Deus nos deu o dom para entendermos muitas coisas. E às vezes você é o aluno mais inteligente da sala, entende primeiro que todo mundo. E você não entende como que o professor está gastando tempo explicando aquilo que você já entendeu. Eu quero te falar no nome de Jesus o Senhor. Entenda, irmãos, entenda tudo. Mas na mesma medida que você entende, você agora tem autoridade para explicar, para ensinar a todos que necessitam de conhecimento. Entender tudo e não explicar nada fala da sua arrogância. Cristo, Jesus, sabia, conhecia, era o autor e consumador de tudo. E se fez homem, humilde, servo, para explicar o seu reino, para explicar, para conversar, para elucidar tudo aquilo que os seus discípulos precisavam. Quando Jesus conta a parábola do semeador, eles ficam doidos, né? E lá na frente, Jesus explica para nós, não é assim que a Bíblia diz? Nós não entendemos nada, explica para a gente a parábola do semeador. E Jesus, vocês não entenderam, não? É assim que Jesus faz, irmão? Até agora? Está andando, Pedro, até agora você não sabe? Não, Jesus o quê? Explica tudo para os seus discípulos. Jesus diz assim, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Sabe por que você entendendo tudo não explica nada? Porque você ainda não é manso e humilde de coração. O manso e humilde de coração não prossegue, enquanto não garantir que todos que estão à sua volta também já compreendeu. Amém, irmão? Amém, meu irmão? No nome de Jesus. Glória a Deus, meu irmão. A Bíblia nos revela claramente que ele foi buscar conhecimento no templo. Ele foi oferecer a Deus um culto no templo, mas ele não encontrou nada lá no templo. O que ele foi buscar no templo em Jerusalém, ele encontrou no caminho. Muitas vezes, nós podemos até ouvir e cultuar sozinhos, mas nós só conhecemos a Deus na relação, no caminho. Você pode levantar suas mãos sozinhos, você pode orar sozinho, você pode ler a Bíblia sozinho, você pode fazer um monte de coisa sozinho. Mas conhecer Deus, a vida de Deus, a identidade, a pessoa de Deus, só é possível conhecê-lo no caminho com seus irmãos. Só através de uma relação é possível conhecermos a Deus em espírito e em verdade. Nós não temos dificuldade de ensinar no templo. Nós não temos dificuldade de pregar no templo. Nossa dificuldade é ensinar no caminho. Está entendendo isso, irmãos? Nós não temos dificuldade de pregar nesse templo. Nós não temos dificuldade de adorar nesse templo. Nossa dificuldade é de cultuarmos e ensinarmos no caminho. Temos facilidade de subirmos nos altos lugares, mas temos dificuldade de descermos para encontrar os outros no caminho.
Filipe não ficou lá orando para que acontecesse alguma coisa com os cavalos do eunuco. E então Deus direcionasse aqueles cavalos até Filipe. Não, irmãos. Filipe desceu de onde ele estava e foi encontrar o homem. Que nós não sejamos bons de plataformas, mas que nós sejamos bons em estrada. Amém, amado? Em caminhar na estrada. Alcançarmos as pessoas na estrada. E sermos um com ela, nos ajuntarmos com ela e revelarmos Cristo. Não é assim que o texto terminou dizendo? Quem que é esse? Ele está lendo lá, né? De quem que está falando? De um profeta? De quem que ele está falando? A Bíblia diz que Filipe expôs para ele tudo sobre quem era Jesus. As boas novas do Evangelho, em nome de Jesus. As boas novas do Evangelho é revelada, é vivida, é conhecida no caminho. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, vira o que? Um movimento ao Pai se não for por mim. Em nome de Jesus, o caminho está dentro de você, agora caminhe em direção aos outros. Amém, meu irmão? No nome de Jesus, já estou encerrando. Ele não perguntou quem era Filipe. Né? No texto você não veio perguntando quem era Filipe. Foi Filipe que fez todas as perguntas. E a pergunta certa abriu a carruagem. Presta atenção, deixa o Espírito de Deus ministrar a sua vida em nome de Jesus. A Bíblia diz que Filipe saiu correndo, não foi? Não foi? Então eu vou te dar uma palavra hoje em nome de Jesus. Quem sai correndo para fazer a vontade de Deus, termina sentado, descansando, em nome de Jesus. Filipe correu para ministrar, para revelar Deus ao eunuco. E ele abriu a porta da carruagem e falou, senta. Amém, irmão? Amém? Quem corre para fazer a vontade de Deus, Hélio, sempre encontrará descanso no caminho. Amém? Nós queremos que Deus corra para fazer a nossa vontade, mas a gente é muito lento para nos movimentarmos para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre encontrar pessoas através de nós. Amém, irmão? Amém? Então, preocupa não. Às vezes você está começando correndo, você vai encontrar descanso. Amém? Você está começando correndo, Deus vai te dar um lugar que você possa sentar e descansar. Você começou a sair correndo com seus próprios pés, você vai sentar numa carruagem. Amém, irmãos? Mas nesse lugar, quando você se sentar e falar, pronto, encontrei descanso, esse é o lugar onde você continuará o quê? Pregando. Revelando a vontade de Deus, em nome de Jesus. Filipe começou correndo e terminou sentado. Amém? Começou correndo e terminou descansando. Quero te falar no nome de Jesus. Você que está parado, comece a correr hoje. Amém? Amém, irmão? Você que está sentado, já tem muito tempo, chegou a hora de voltar a correr novamente. Eu não sei onde você está nesse lugar, mas eu quero declarar na sua vida em nome de Jesus, uma coisa eu sei, Deus te chamou para correr ao encontro de pessoas. E aí você fala, Jesus, mas eu estou passando tanta dificuldade, eu gostaria que alguém corresse ao meu encontro. Todas as vezes que você correr ao encontro de alguém, Cristo se manifestará e um milagre pode acontecer na sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó, que estava totalmente enfermo, perdeu todas as coisas na sua vida, perdeu todos os seus filhos. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó, e quando ele começou a interceder, a orar pelos seus amigos, quando Jó parou de olhar para si mesmo e começou a correr ao encontro dos seus amigos. Então, em nome de Jesus, que nessa noite você possa ouvir claramente a direção de Deus. E eu queria desafiar você, irmãos, olha para mim.
Eu quero desafiar você. Você tem coragem de dizer para Deus assim: Senhor, fala comigo, de quem eu devo me aproximar e me juntar nessa semana? Você tem coragem? Você tem coragem de ser bênção na vida de alguém? Você tem coragem de ouvir alguém? Você tem coragem, meu irmão, no nome de Jesus, de levantar quando você ouvir a voz de Deus e ser resposta na vida de alguém? Você tem coragem de perguntar para alguém assim: está tudo bem? Você tem coragem de perguntar para alguém essa semana assim: eu posso te ajudar em alguma coisa? Deixa Deus te usar, amém, irmão? E quando Ele te usar, não se engane, Ele também vai usar o outro para abençoar a sua vida. Amém, irmão? Glória a Deus. Que você seja bênção. Que essa cidade, que os seus amigos, as pessoas que encontrar com você essa semana, possa se encontrar com o Espírito de Deus, com Deus. Amém? No que as pessoas encontrem Deus, quando elas encontrarem você. E fala: Deus, me dá a pergunta certa. Eu quero abrir a porta do coração, amém? Eu quero abrir a carruagem, para que o seu Espírito possa entrar e transformar a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus, amado. Como eu te disse, em nome de Jesus, quando você começar a ver as pessoas lá fora, nós vamos começar a ver essas pessoas aqui dentro. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Amém? O Espírito Santo está aqui, irmãos. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração e orasse: Deus, me dá sensibilidade para correr e ouvir as pessoas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar por essa igreja, Deus, e declarar mesmo a unção, Senhor, uma unção de obediência para ouvirmos a sua voz, nos levantarmos e irmos ao encontro das pessoas. Pai, em nome de Jesus, quando encontrarmos as pessoas, que as portas se abram, Deus, que o seu Espírito entre, Pai, e transforme toda a sua vida, toda a sua casa. Deus, e ao Senhor me usar a favor dessas pessoas, use essas pessoas para me abençoar, Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos declarar, Pai, nós somos uma igreja que não apenas fica buscando alguém que corra atrás de nós queremos, movidos pelo Teu Espírito, encontrarmos essas pessoas no caminho e sermos a resposta do Senhor, do milagre que elas precisam, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, transforma nosso coração, transforma nossa vida. Senhor, tire de nós toda crítica, Pai. Tira de nós, Deus, todo jugo. Tira de nós, Deus, tudo aquilo que nos impede de darmos atenção às pessoas. Pai, faça de nós uma igreja sensível, uma igreja que ama, uma igreja que se importa, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor enviou Filipe para falar com aquele eunuco, o Senhor tem enviado muitos Filipes para falar conosco, e em nome de Jesus, agora nós queremos ser enviados pelo Senhor, pelo seu Espírito, para alcançarmos a vida daqueles que precisam te conhecer, para libertar pessoas da religiosidade, em nome de Jesus, o Senhor. Pai, aqueles que começaram a fazer a tua obra correndo, dá descanso, Pai. E aqueles que estão descansados, Deus, nos faça correr novamente, em nome de Jesus. Queremos ser, Deus, luz do mundo e sal dessa terra, e abençoar toda essa cidade, todos os nossos amigos, todos que trabalham conosco, em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Aleluia.